hora do descanso chegou. Uma noite mágica que sussurra palavras de conforto. Na pequena aldeia de São Tiago, onde as águas do lago pareciam brotar de segredos antigos, Clara sentia que sua vida se tornara um eco sem significado. Era um dia cinzento, como tantos outros, e as nuvens pesadas pairavam sobre as árvores. As flores vibrantes que um dia a encantavam, agora pareciam apenas manchas de cor no fundo de uma tela em preto e branco. O aroma do pão quente da padaria e o riso das crianças brincando na praça eram como ecos distantes, mal chegavam até ela. Clara, com seus pensamentos a mil, se sentia presa em uma rotina monótona, cercada pela beleza, mas incapaz de sentir. Naquela noite, algo curioso aconteceu. Uma brisa suave dançava as folhas das árvores, enquanto as estrelas começavam a nascer no céu. Uma a uma, como pequenas velas acendendo no escuro. A aldeia estava em festa, pois um viajante misterioso aparecera à beira do lago. Ele carregava um livro antigo, desgastado. Era como se cada frase rasgasse o véu da sua rotina, trazendo à luz sentimentos que ela havia escondido. Uma risada há muito esquecida, um sonho perdido no tempo. Tudo isso brotava em sua mente. Os aldeões se aproximaram, encantados, e logo todos estavam imersos nas narrativas do viajante, seus corações pulsando juntos, em uníssono. Clara, hipnotizada, sentou-se em silêncio, observando as estrelas cintilantes refletidas nas águas tranquilas. Enquanto as palavras do viajante fluíam como um rio, enchendo-a de uma esperança que há muito estava adormecida. Mas então ele começou a contar uma história diferente, uma que parecia tecer padrões sombrios e olhos vazios, atuando como um espelho direto de seus medos mais profundos. Clara sentiu um aperto no peito, uma resistência em aceitar essas verdades dolorosas. As palavras pareciam se agitar, encarando-a de volta, como se perguntassem: "Você está pronta para enfrentar você mesma?" O dilema a prendeu por completo. Deveria se proteger? ... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia a tensão no ar, um nó no estômago, enquanto o viajante prosseguia com suas palavras, cada uma parecendo mais pesada que a anterior. Mas antes que pudesse se preparar para a verdade que se aproximava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a serenidade da noite. Um dos aldeões, Tiago, apareceu correndo, seus olhos arregalados de terror. "Clara, venha rápido!" ele gritou, sua voz quebrada pela urgência. "É a Margot. Ela caiu no lago." A expressão de Clara se transformou em preocupação. Margot, a velha herbóloga da aldeia, sempre cheia de histórias, sempre disponível com algum remédio caseiro. Sem pensar, Clara se levantou, sua respiração acelerada. O viajante parou e a multidão se dispersou em direção ao lago, o murmúrio da surpresa misturando-se à brisa da noite. Quando Clara chegou à beira da água, um grupo já se reunira, cercando uma figura encolhida na margem. Ela se afastou da multidão, sentindo o frio da água em seu corpo. Onde estava Margot? Foi quando a viu, lutando para se manter à tona, as mãos agarradas à borda do lago, seu corpo fraquejando. "Segurem-na!" alguém gritou, e braços fortes se estenderam em direção a Margot. Mas enquanto tentavam puxá-la para fora, ela olhou para Clara,
seus olhos cheios de desespero e reconhecimento. Clara hesitou, um calafrio percorrendo sua espinha. Por que a velha estava olhando para ela assim? Ela não é o que parece, Margot gritou, a voz cheia de pânico. Clara, você precisa saber a verdade sobre o lago. O clima pesado da noite mudou. Clara sentiu um arrepio na nuca. O que a velha estava tentando dizer? O que o lago escondia? O murmúrio da multidão se intensificou, as vozes misturando-se em perguntas sem resposta. Então, um dos aldeões, José, começou a puxar Margot para fora da água. Uma luta feroz se desenrolou e Clara não conseguiu desviar o olhar. Foi então que uma sombra surgiu sob a superfície do lago. Clara ficou paralisada. Um brilho forte refletiu nas águas. Um objeto redondo e metálico começou a aparecer lentamente. O ar parecia rarefeito, enquanto todos assistiam, embasbacados. E rapidamente o que parecia um grande relicário surgiu, arrastado pela correnteza. Não! Isso não! Onde você encontrou isso, Margot? Clara ouviu a própria voz ecoar em suas palavras, enquanto a velha tragicamente puxava a própria mão para perto do rosto, como se estivesse protetora de algo muito mais sombrio. Com um esforço tremendo, Margot finalmente... Seus cabelos estavam colados ao rosto e seu olhar estava desfeito. A verdade está aqui. O lago guarda segredos que nunca deveriam ser revelados. O caos aumentava, mas a atenção de Clara estava toda voltada para Margot. O que ela sabia? E por que a velha parecia tão ameaçada? Clara, é a sua escolha. Margot continuou, respirando pesadamente. Você pode escolher o que fazer com isso. A história que você conhece, não é a verdade. Cuidado com quem você confia. Alguns alegaram ser amigos, mas são os piores inimigos. As palavras da velha ressoaram e o medo tomou conta de Clara. O que havia ali dentro do lago? Um caldeirão de segredos, de mentiras? Antes que pudesse formular mais perguntas, o viajante se aproximou. Seus olhos agora, firmes e intensos. Você deve ouvir. O lago é um vínculo entre realidades. As histórias que ele guarda vão além do que você imagina. A verdade pode ser seu maior tesouro ou seu pior pesadelo. A multidão começou a murmurar. As reações tornavam-se cada vez mais caóticas. Clara olhou para o lago novamente e a sombra parecia chamar. E enquanto uma sensação de mudança pairava no ar, o mistério se adensava, sufocante. Ela estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava, o que a aldeia acreditava, poderia ser apenas a ponta de um iceberg, prestes a se despedaçar. O que Margot tinha a revelar? E qual era realmente a história do lago? Clara olhou fixamente para o lago, atordoada pelas palavras de Margot. O brilho metálico do relicário, agora à beira da água, parecia pulsar com uma energia própria. A multidão zumbindo à sua volta desapareceu por um momento, enquanto seus pensamentos lutavam para processar tudo. O medo tomou conta dela, mas aquela sensação era estranhamente familiar. Justo naquele instante, algo começou a se desenrolar nas profundezas do lago, uma ondulação que rompia a superfície calma. Então um grito cortou a noite novamente, mas desta vez era diferente. Era uma voz distinta, familiar. Clara virou-se abruptamente e viu José, o maior defensor da aldeia, desabar de joelhos. Ele estava pálido, os olhos arregalados de pânico enquanto observava o relicário. Não, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Sua voz tremia e as pessoas começaram a olhar para ele intrigadas. José, o que você sabe? Clara perguntou, o coração disparando. Mas o homem apenas balançou a cabeça, a expressão de horror se intensificando. A história do lago, Margot, isso não é só lenda.
É tudo real. Nesse instante, Clara percebeu que os aldeões começaram a sussurrar entre si, a tensão crescendo a cada segundo. A conexão que ela tinha com José, baseada em anos de amizade e confiança, parecia escorregar entre seus dedos. Você está dizendo que havia algo de verdade no que Margot falou? O peso das palavras pairou no ar. José então se levantou, com um ato apressado de desespero. Clara, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. O que está dentro do relicário é a prova da linhagem. Nós não somos quem pensamos que somos. Ele deu um passo em sua direção, o olhar carregado de segredos. Faz parte de mim, de nós. Os murmúrios da multidão floriram em um crescendo de confusão e incredulidade. O viajante, que até então observava silenciosamente, parecia agora intensamente interessado. Seus olhos se fixaram em Clara e José, relampejando com uma compreensão que de alguma forma parecia angustiante. Isso não é apenas sobre o lago, meus amigos. É sobre cada um de vocês. As histórias estão interligadas de formas que vocês não podem imaginar, ele disse, sua voz baixa e intensa. O peso da revelação o fez hesitar, mas Clara não conseguia se afastar. A ideia de que o passado estava prestes a se desdobrar a deixava sem ar. Eu não entendo, Clara gritou, sua voz se quebrando de emoção. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que Margot não está aqui por acaso. O lago traz à tona aqueles que devem lembrar. E a verdade que você tem medo de conhecer pode mudar tudo, inclusive o que você acha que sabe sobre sua própria origem. Ele gesticulou para a água, como se estivesse conjurando os mistérios guardados ali. Margot, ainda lutando para se manter à tona, olhou para Clara e José. É a única chance que temos. O relicário pode revelar as verdades ocultas, mas para isso você tem que decidir. Cabe a você o que você quer saber. A fraqueza em sua voz fez Clara sentir um aperto no coração, mas as palavras da velha ecoavam em sua mente. As águas do lago pareciam ansiosas, ondulando como se estivessem esperando por sua resposta. O que ela realmente queria? Encarar a verdade ou manter os segredos que até aquele dia a protegiam? Enquanto ponderava, um clarão iluminou o lago e o relicário começou a abrir, revelando um brilho dourado que ofuscava tudo ao redor. Com um sobressalto, Clara deu um passo à frente. Eu quero saber! Gritou, suas palavras ressoando como um desafio ao destino. Mas antes que pudesse se aproximar mais, uma onda turbulenta surgiu debaixo da superfície. A luz do relicário se intensificou e um vórtice se formou, puxando todos os presentes. O caos tomou conta. Gritos ecoaram enquanto a multidão lutava para não ser arrastada. Tudo girava, e Clara sentiu que estava prestes a ser engolida por aquele turbilhão. Em meio à tempestade de emoções, ela percebeu que aquele era o instante em que seu destino se entrelaçava irrevogavelmente com os mistérios do lago. Quando a luz do relicário finalmente explodiu, Clara não tinha ideia do que viria a seguir. Ela estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre o lago, mas sobre si mesma. E com isso, o que ou quem mais estaria prestes a ser revelado? O que eles realmente significavam uns para os outros? As respostas estavam mais próximas do que nunca. A luz do relicário explodiu em uma onda ofuscante, e Clara estava perdida em meio ao turbilhão de energia que girava ao seu redor. Ela sentiu seu corpo sendo puxado, como se estivesse no núcleo de uma tempestade. O som dos gritos se misturava ao som da água batendo nas margens do lago, o mundo ao seu redor se dissolvendo em fragmentos. Mas, no meio do caos, um grito cortante a atingiu, um som familiar. Clara, não! Era a voz de José, atormentada e desesperada. Com os olhos arregalados, ele se lançou em sua direção, mas o vórtice o separou.
Os braços dele pareciam se estender em câmera lenta, enquanto ela sentia o fio da água tomar conta dela. E então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, algo se destacou no meio da luz. Uma figura emergiu das profundezas do lago, envolta em uma névoa. Quando a luz se acalmou, Clara sentiu uma mistura de alívio e horror. Era Margot. Mas a expressão no rosto da velha herbóloga era diferente, como se ela estivesse transformada. Seus olhos, outrora cheios de sabedoria, agora brilhavam com uma intensidade perturbadora. Você não deveria estar aqui, Clara, Margot gritou, sua voz ressoando como um eco distante. O que está prestes a acontecer mudará tudo. Mas antes que pudesse concluir, a superfície do lago iluminou-se novamente, revelando não apenas o relicário, mas também um segundo objeto, mais escuro e sinistro. O que era aquilo? Clara estava intrigada, mas ao mesmo tempo um frio percorria sua espinha. Enquanto todos olhavam para a superfície, a verdade começou a se desenrolar. Ela percebeu que José não estava apenas preocupado. Ele parecia apavorado. Margot, o que você fez? Ele gritou, sua voz rasgada de desespero. Margot virou-se, e Clara notou uma fraqueza na herborista que antes não estava lá. Você nunca soube, José. Não era a hora, não até agora. A tensão entre os dois crescia, e a multidão começou a murmurar, confusa. O que José tinha que ver com tudo isso? O lago está se frustrando com as mentiras. O que você manteve em segredo está prestes a ser revelado. Todos nós somos parte disso. Margot gesticulou. Clara franziu o senho. Uma relutância tomou conta. O que estava acontecendo? Mas foi então que, de repente, enquanto ela tentava juntar as peças da conversa, as águas do lago começaram a agitar-se novamente. Algo subia à superfície. Clara olhou fixamente e seu coração parou. Era uma fotografia, amarelada e molhada, mas o rosto na imagem fez seu peito apertar. Era ela mesma, ao lado de uma mulher que parecia ser a irmã que Clara achava que nunca existiu. Um grito uniu a multidão. Isso não pode ser, Clara pensou, enquanto lágrimas começaram a brotar. É verdade, eu tenho uma irmã? José, agora perdido em algo muito maior que ele, olhou para Clara com um misto de compaixão e culpa. Clara, tudo isso, ele começou, mas a voz falhou. Ninguém sabia o que dizer. O tempo parecia congelar, enquanto a realidade à sua volta desmoronava. O relicário agora estava totalmente aberto, e uma onda de luz dourada começou a envolver Clara. O que aquilo significava? A conexão que ela tinha com o lago e sua história estava prestes a se revelar, mas a verdade era muito mais profunda ou terrível do que jamais poderia imaginar. Você não está pronta para saber, Margot gritou, mas Clara já estava em movimento. Em direção ao relicário. O que mais havia ali? O que a luz queria mostrar? A confiança que ela tinha em José estava abalada, e o medo de perder tudo o que conhecia a empurrava para frente. Em meio ao clamor, uma sombra passou rapidamente pelo lago, e Clara se virou, seus olhos fixos na escuridão. Não era certo. Não era seguro. Margot! O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um novo grito cortou a noite. E assim, o mistério se aprofundava, deixando todos perguntando: o que mais o lago estava ocultando? E o que isso significava para Clara, José e o futuro da aldeia? Clara olhou fixamente para o relicário, a luz dourada irradiando uma intensidade que a atraía. Uma emoção estranha a invadiu, misturando medo e uma coragem inabalável. Seus olhos se fixaram no reflexo de sua própria imagem, mas algo na expressão dela parecia distante, como se fosse um eco de algo que não pertencia a ela. O lago estava em agitação, e o murmúrio da multidão se tornava um burburinho de expectativa. De repente,
José se adiantou, sua expressão marcada pela revelação. Clara, você não sabe. A verdade pode ser mais do que você imagina. A voz dele, antes forte, agora tremia, carregada de um peso que parecia insuportável. Margot, que ainda se esforçava para se reerguer, olhou fixamente para ele. José, não, você não deveria ter dito isso. Seu tom era um misto de medo e urgência. A multidão se calou, as vozes se extinguindo em uma tensão palpável. O que ele havia revelado agora era um fardo, e Clara sentiu uma onda de desconfiança, seu coração pulsando cada vez mais rápido. E naquele instante, um grito cortou o ar. Veio de Alice, uma jovem da aldeia que estava na linha de trás. O que você está escondendo, José? As palavras dela sonaram como um trovão. A presença de Alice, normalmente tão alegre, agora estava carregada de uma gravidade jamais vista. Clara viu José vacilar, os olhos se arregalando com pavor. Não, não faça isso, Alice! José pediu, mas o tom de sua voz não era o mesmo de antes. Havia uma fragilidade. Clara estava confusa. O que estava acontecendo? Eu sei que você sabe sobre o que acontece no lago. Alice gritou, agora com lágrimas nos olhos. Você sabe o que Margot tem guardado e por que você nunca contou para ninguém? A multidão se agitou, cada um tentando processar o que acabara de ouvir. O silêncio se transformou em um mar de especulações. Clara aproximou-se, tentando entender. José, o que ela quer dizer? Mas ele não respondeu. Sua expressão mudava entre o desespero e a culpa. Foi então que Margot, agora segurando-se em uma das pedras, murmurou. Clara, você precisa saber a verdade. O lago é um portal. Ele liga almas que foram separadas, histórias que estavam esquecidas. Ouvindo isso, o chão sob os pés de Clara pareceu desmoronar. Almas? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro diante da enormidade da revelação. Margot girou a cabeça bruscamente, e Clara viu um glimmer de desespero em seus olhos. Você não entende, o relicário, ele não é só uma caixa. Ele contém os espíritos daqueles que foram traídos, que foram enganados. E por sua causa, Clara, vidas emaranhadas em segredos podem ser libertadas ou condenadas. Liberadas? José interveio, claramente apavorado. Você está dizendo que o passado pode voltar e destruir tudo o que temos? Sim, gritou Margot. E é exatamente isso que você precisa decidir. Clara se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Elementos familiares estavam se desdobrando em algo completamente diferente. O que isso significa para mim? Para nós? Antes que alguém pudesse responder, a estrutura do relicário começou a tremer, o brilho dourado se transformando em uma luz intensa, quase cega. A multidão começou a afastar-se, mas Clara permaneceu, atraída por uma força maior que ela mesma. E então, do fundo do lago, uma sombra gigantesca emergiu, envolta em uma fumaça densa. Clara e todos os outros ficaram paralisados, incapazes de reagir. E naquele momento, tudo mudou. A sombra se aproximou, revelando não apenas uma figura, mas várias. Eram rostos, todos conhecidos, todos com uma ligação direta com Clara. Ela reconheceu seu pai, desaparecido há anos, e sua mãe com expressão severa. A luz da memória a atingiu com força. Todos ali foram tragicamente conectados. Os gritos começaram a ecoar e a realidade se despedaçou. Clara sempre acreditou que sua história era única, mas agora tudo estava entrelaçado com outras vidas, misturadas em um colapso de verdades. Clara, uma voz ecoou, e ela viu seu pai estendendo a mão. A conexão era real, mas a dor era latente. Nós precisamos voltar. Mas Clara sentiu um nó na garganta. O que estava sendo revelado ali
era muito mais do que uma simples verdade. Criava laços que ela não sabia que existiam, e com isso vinham promessas de amor, traições e segredos que poderiam destruir tudo. O que escolhesse a partir deste ponto poderia levar à libertação ou à condenação final. E enquanto a multidão olhava atônita, Clara sabia que a única certeza que tinha era: ninguém sairia ileso dessa noite. O destino de todos estava agora irremediavelmente entrelaçado, e a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você iria para enfrentar a verdade? Clara olhou fixamente para o relicário, a luz dourada irradiando uma intensidade que a atraía. Uma emoção estranha a invadiu, misturando um medo e uma coragem inabalável. Seus olhos se fixaram no reflexo de sua própria imagem, mas algo nela parecia distante, como se fosse um eco de algo que não pertencia a ela. O lago estava em agitação, e o murmúrio da multidão se tornava um burburinho de expectativa. De repente, José se adiantou, sua expressão marcada pela revelação. Clara, você não sabe. A verdade pode ser mais do que você imagina. A voz dele, antes forte, agora tremia, carregada de um peso que parecia insuportável. Margot. A multidão se calou, as vozes se extinguindo em uma tensão palpável. O que ele havia revelado agora era um fardo, e Clara sentiu uma onda de desconfiança, seu coração pulsando cada vez mais rápido. E naquele instante, um grito cortou o ar. Veio de Alice, uma jovem da aldeia que estava na linha de praça. O que você está escondendo, José? As palavras dela soaram como um trovão. A presença de Alice, normalmente tão alegre, agora estava carregada de uma gravidade jamais vista. Clara viu José vacilar, os olhos se arregalando com pavor. Não, não faça isso, Alice, José pediu, mas o tom de sua voz não era o mesmo de antes. Havia uma fragilidade. Clara estava confusa. O que estava acontecendo? Eu sei que você sabe sobre o que acontece no mago, Alice gritou, agora com lágrimas nos olhos. Você sabe o que Margot tem guardado. E por que você nunca contou para ninguém? A multidão se agitou, cada um tentando processar o que acabara de ouvir. O silêncio se transformou em um mar de especulações. Clara aproximou-se, tentando entender. José, o que ela quer dizer? Mas ele não respondeu, sua expressão mudando entre o desespero e a culpa. Foi então que Margot, agora segurando-se em uma das pedras, murmurou. Clara, você precisa saber a verdade. O lago é um portal. Ele liga almas que foram separadas, histórias que estavam esquecidas. Ouvindo isso, o chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. Almas? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro, diante da enormidade da revelação. Margot girou a cabeça bruscamente, e Clara viu um glimmer de desespero em seus olhos. Você não entende. O relicário, ele não é só uma caixa. Ele contém os espíritos daqueles que foram traídos, que foram enganados. E por sua causa, Clara, vidas emaranhadas em segredos podem ser libertadas ou condenadas. Liberadas? José interveio, claramente apavorado. Você está dizendo que o passado pode voltar e destruir tudo o que temos? Sim, gritou Margot. E é exatamente isso que você precisa decidir. Clara se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Elementos familiares estavam se desdobrando em algo completamente diferente. O que isso significa para mim? Para nós? Mas antes que alguém pudesse responder, a estrutura do relicário começou a tremer, o brilho dourado se transformando em uma luz intensa, quase cega. A multidão começou a afastar-se, mas Clara permaneceu,
atraída por uma força maior que ela mesma. E então, do fundo do lago, uma sombra gigantesca emergiu, envolta em uma fumaça densa. Clara e todos os outros ficaram paralisados, incapazes de reagir. E naquele momento, tudo mudou. A sombra se aproximou, revelando não apenas uma figura, mas várias. Eram rostos, todos conhecidos, todos com uma ligação direta com Clara. Ela reconheceu seu pai, desaparecido há anos, e sua mãe, com expressão severa. A luz da memória a atingiu com força. Todos ali foram tragicamente conectados. Os gritos começaram a ecoar e a realidade se despedaçou. Clara sempre acreditou que sua história era única, mas agora tudo estava entrelaçado com outras vidas, misturadas em um colapso de verdades. Clara! Uma voz ecoou e ela viu seu pai estendendo a mão. A conexão era real, mas a dor era latente. Nós precisamos voltar. Mas Clara sentiu um nó na garganta. O que estava sendo revelado ali era muito mais do que uma simples verdade. Criava laços que ela não sabia que existiam, e com isso vinham promessas de amor, traições e segredos que poderiam destruir tudo. O que escolhesse a partir deste ponto poderia levar à libertação ou à condenação final. E enquanto a multidão olhava atônita, Clara sabia que a única certeza que tinha era: ninguém sairia ileso dessa noite. O destino de todos estava agora irremediavelmente entrelaçado, e a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você iria para enfrentar a verdade? Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura do relicário. O brilho emanava um calor que fazia seu coração pulsar com força. A multidão estava em silêncio, como se estivéssemos todos em um sonho compartilhado. Mas o que começou como um momento de revelação logo se transformou em um pesadelo. De repente, o lago começou a se agitar violentamente, ondas altas se levantando como se o próprio lago estivesse rebelando-se. Clara deu um passo nas á, o medo a invadindo, e então tudo ficou mais escuro. A sombra que emergiu da água era colossal e havia um som profundo, como um rugido distante. A figura que surgiu tomou forma, revelando-se como um homem, ou o que parecia ser um homem. Seu rosto era indistinto, mas os traços lembravam alguém. Clara apertou os olhos, tentando ver melhor. Lábios que se moviam, mas não produziam som. Um grito preso na garganta dela. Clara! A voz era familiar, um eco do passado. Clara, sou eu! Ele se aproximou, sua presença tórrida pesando no ar. Clara reconheceu aquela voz, agora esclarecida com a imagem de um passado que nunca quis lembrar. Era seu pai. O choque que percorreu seu corpo foi paralisante. Pai? Mas você está... Um nó na garganta. O que ele estava fazendo ali? Como isso era possível? A confusão tomou conta, misturando dor e alívio em um só sentimento. Precisamos conversar, Clara. O lago, tudo está ligado a nós. Você não pode ignorar isso. Ele parecia real, mas havia algo em seus olhos que a fazia hesitar. O murmúrio da multidão se intensificou. A tensão estava palpável. Não, isso é impossível! Clara sentiu o temor se transformar em raiva. Você desapareceu. Você não pode estar aqui. É uma ilusão. A desconfiança ecoava em sua mente. Os olhos dela se desviaram para Margot, que estava se levantando com esforço. Seu velho olhar estava cheio de culpa. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina, Margot declarou, mas Clara não queria ouvir. O brilho do relicário disparou e a fumaça começou a se espalhar, envolvendo tudo ao redor. Você não pode ver isso. É um engano. O desespero de José foi visível.
A confusão dominou os rostos que cercavam Clara. Eles começaram a recuar, sentindo uma onda de pânico. Mas Clara não conseguia tirar os olhos de seu pai. O que você quer dizer com que tudo está ligado a nós? Ela avançou um passo, sentindo suas pernas tremerem. Cada palavra que saía de sua boca era como uma ruptura. O que ele tinha a dizer que poderia mudar tudo? E então, de forma abrupta, a sombra atrás dele se contorceu, moldando-se em figuras diferentes. A realidade começou a se desfazer em novas camadas, revelando outros rostos familiarmente distantes. Eram pessoas da aldeia, todos com um olhar de desolação. E então, no meio da confusão, um deles foi à frente. Alice. Clara. Sua voz era um grito. Escute, ele não é quem você pensa que é. Como assim? Clara perguntou, o coração acelerado. Os olhos de Alice estavam marejados. Ele não é seu pai. Ele é a razão para tudo isso. Uma onda de dúvida atingiu como um soco. O que você está dizendo? A raiva e a sensação de traição começaram a crescer em seu coração. Você está mentindo! José se aproximou, um olhar de choque estampado em seu rosto. Não, Clara. Ela está certa. Clara se sentiu tonta, a realidade girando ao seu redor. Você não sabe o que aconteceu. O lago, ele não é um porto, mas um túmulo de segredos que ele escondeu por tempo demais. Silêncio! Um grito estrondoso cortou o ar. O pai de Clara, agora não mais um homem, mas uma presença cada vez mais sombria, começou a mudar de forma, revelando um rosto que nunca deveria ter sido visto. Era como uma máscara que caía, e ali estava a verdadeira essência de seu ser, uma sombra maligna. Eu sou o que você teme, o que você mais deseja esquecer. Ele sussurrou, e o chão tremeu. A verdade bateu como um trovão. Clara ficou paralisada de horror. Sua origem está em um campo de mentiras, Clara. Você não pertence aqui. A revelação desmoronou sua realidade, como se o próprio lago estivesse sugando tudo para as profundezas. Clara se virou para José, implorando por respostas. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Mas antes que alguém pudesse dizer mais, uma enorme onda do lago se ergueu, separando Clara de todos. E nessa fração de segundo, ela percebeu que nada seria o mesmo novamente. A noite estava apenas começando e o verdadeiro horror do lago ainda estava por vir. E com isso, a pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era Clara e a que destino ela estava fadada? Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura do relicário. O brilho emanava um calor que fazia seu coração pulsar com força. A multidão estava em silêncio, como se estivéssemos todos em um sonho compartilhado. Mas o que começou como um momento de revelação, logo se transformou em um pesadelo. De repente, o lago começou a se agitar violentamente, ondas altas se levantando como se o próprio lago estivesse rebelando-se. Clara deu um passo para trás, o medo a invadindo. E então tudo ficou mais escuro. A sombra que emergiu da água era colossal e havia um som profundo, como um rugido. A figura que surgiu tomou forma, revelando-se como um homem, ou o que parecia ser um homem. Seu rosto era indistinto, mas os traços lembravam alguém. Clara apertou os olhos, tentando ver melhor. Lábios que se moviam, mas não produziam som. Um grito preso na garganta dela. Clara! A voz era familiar, um eco do passado. Clara, sou eu! Ele se aproximou, sua presença tórrida pesando no ar. Clara reconheceu aquela voz, agora esclarecida com a imagem de um passado que nunca quis lembrar. Era seu pai. O choque que percorreu seu corpo foi paralisante.
Pai, mas você está? Um nó na garganta. O que ele estava fazendo ali? Como isso era possível? A confusão tomou conta, misturando dor e alívio em um só sentimento. Precisamos conversar, Clara. O lago, tudo está ligado a nós. Você não pode ignorar isso. Ele parecia real, mas havia algo em seus olhos que a fazia hesitar. O murmúrio da multidão se intensificou. A tensão estava palpável. Não, isso é impossível. Clara sentiu o temor se transformar em raiva. Você desapareceu, você não pode estar aqui. É uma ilusão! A desconfiança ecoava em sua mente. Os olhos dela se desviaram para Margot, que estava se levantando com esforço. Seu velho olhar estava cheio de culpa. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina, Margot declarou. Mas Clara não queria ouvir. O brilho do relicário disparou, e a fumaça começou a se espalhar, envolvendo tudo ao redor. Você não pode ver isso. É um engano! O desespero de José foi visível. A confusão dominou os rostos que cercavam Clara. Eles começaram a recuar, sentindo uma onda de pânico, mas Clara não conseguia tirar os olhos de seu pai. O que você quer dizer com que tudo está ligado a nós? Ela avançou um passo, sentindo suas pernas tremerem. Cada palavra que saía de sua boca era como uma ruptura. O que ele tinha a dizer que poderia mudar tudo? E então, de forma abrupta, a sombra atrás dele se contorceu, moldando-se em figuras diferentes. A realidade começou a se desfazer em novas camadas, revelando outros rostos familiarmente distantes. Eram pessoas da aldeia, todos com um olhar de desolação. E então, no meio da confusão, um deles foi à frente. Alice. Sua voz era um grito. Escute, ele não é quem você pensa que é. Como assim? Clara perguntou, o coração acelerado. Os olhos de Alice estavam marejados. Ele não é seu pai. Ele é a razão para tudo isso. Uma onda de dúvida a atingiu como um soco. O que você está dizendo? A raiva e a sensação de traição começaram a crescer em seu coração. Você está mentindo! José se aproximou, um olhar de choque estampado em seu rosto. Não, Clara. Ela está certa. Clara se sentiu tonta, a realidade girando ao seu redor. Você não sabe o que aconteceu. O lago, ele não é um porto, mas um túmulo de segredos que ele escondeu por tempo demais. Silêncio! Um grito estrondoso cortou o ar. O pai de Clara, agora não mais um homem, mas uma presença cada vez mais sombria, começou a mudar de forma, revelando um rosto que nunca deveria ter sido visto. Era como uma máscara que caía, e ali estava a verdadeira essência de seu ser, uma sombra maligna. Eu sou o que você teme, o que você mais deseja esquecer. Ele sussurrou, e o chão tremeu. Clara ficou paralisada de horror. A verdade bateu como um trovão. Clara se virou para José, implorando por respostas. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Mas antes que alguém pudesse dizer mais, uma enorme onda do lago se ergueu, separando Clara de todos. E nessa fração de segundo, ela percebeu que nada seria o mesmo novamente. A noite estava apenas começando, e o verdadeiro horror do lago ainda estava por vir. E com isso, a pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era Clara? E a que destino ela estava fadada? Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura do relicário. O brilho emanava um calor que fazia seu coração pulsar com força. A multidão estava em silêncio, como se estivéssemos todos em um sonho compartilhado. Mas o que começou como um momento de revelação, logo se transformou em um pesadelo. De repente, o lago começou a se agitar violentamente, ondas altas se levantando, como se o próprio lago estivesse rebelando-se. Clara deu um passo para trás, e medo a invadindo. E então, tudo ficou mais escuro. A sombra que emergiu da água era colossal e havia um som profundo, como um rugido distante. A figura que surgiu tomou forma, revelando-se como um homem,
ou o que parecia ser um homem. Seu rosto era indistinto, mas os traços lembravam alguém. Clara apertou os olhos, tentando ver melhor. Lábios que se moviam, mas não produziam som. Um grito preso na garganta dela. Clara! A voz era familiar, um eco do passado. Clara, sou eu! Ele se aproximou, sua presença tórrida pesando no ar. Clara reconheceu aquela voz, a voz esclarecida com a imagem de um passado que nunca quis lembrar. Era seu pai. O choque que percorreu seu corpo foi paralisante. Pai, mas você está... Um nó na garganta. O que ele estava fazendo ali? Como isso era possível? A confusão tomou conta, misturando dor e alívio em um só sentimento. Precisamos conversar, Clara. O lago, tudo está ligado a nós. Você não pode ignorar isso. Ele parecia real, mas havia algo em seus olhos que a fazia hesitar. O murmúrio da multidão se intensificou. A tensão estava palpável. Não, isso é impossível! Clara sentiu o temor se transformar em raiva. Você desapareceu. Você não pode estar aqui. É uma ilusão. A desconfiança ecoava em sua mente. Os olhos dela se desviaram para Margot, que estava se levantando com esforço. Seu velho olhar estava cheio de culpa. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina, Margot declarou. Mas Clara não queria ouvir. O brilho do relicário disparou, e a fumaça começou a se espalhar, envolvendo tudo ao redor. Você não pode ver isso. É um engano. O desespero de José foi visível. A confusão dominou os rostos que cercavam Clara. Eles começaram a recuar, sentindo uma onda de pânico, mas Clara não conseguia tirar os olhos de seu pai. O que você quer dizer com que tudo está ligado a nós? Ela avançou um passo, sentindo suas pernas tremerem. Cada palavra que saía de sua boca era como uma ruptura. O que ele tinha a dizer que poderia mudar tudo. E então, de forma abrupta, a sombra atrás dele se contorceu, moldando-se em figuras diferentes. A realidade começou a se desfazer em novas camadas, revelando outros rostos familiarmente distantes. Eram pessoas da aldeia, todos com um olhar de desolação. E então, no meio da confusão, um deles foi à frente. Alice. Clara. Sua voz era um grito. Escute, ele não é quem você pensa que é. Como assim? Clara perguntou, o coração acelerado. Os olhos de Alice estavam marejados. Ele não é seu pai. Ele é a razão para tudo isso. Uma onda de dúvida atingiu como um soco. O que você está dizendo? A raiva e a sensação de traição começaram a crescer em seu coração. Você está mentindo! José se aproximou, um olhar de choque estampado em seu rosto. Não, Clara. Ela está certa. Clara se sentiu tonta, a realidade girando ao seu redor. Você não sabe o que aconteceu. O lago, ele não é um porto, mas um túmulo de segredos que ele escondeu por tempo demais. Silêncio! Um grito estrondoso cortou o ar. O pai de Clara, agora não mais um homem, mas uma presença cada vez mais sombria, começou a mudar de forma, revelando um rosto que nunca deveria ter sido visto. Era como uma máscara que caía. E ali estava a verdadeira essência de seu ser, uma sombra maligna. Eu sou o que você teme, o que você mais deseja esquecer, ele sussurrou, e o chão tremeu. Clara ficou paralisada de horror. A verdade bateu como um trovão. Clara se virou para José, implorando por respostas. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? Mas antes que alguém pudesse dizer mais, uma enorme onda do lago se ergueu, separando Clara de todos. E nessa fração de segundo, ela percebeu que nada seria o mesmo novamente. Então, algo incrível aconteceu. A superfície do lago começou a brilhar com um vermelho vívido. Era como se a água estivesse pegando fogo. As chamas pareciam dançar, altas e ameaçadoras, devorando o ar ao redor. Todo mundo gritou, mas Clara estava imóvel.
o olhar fixo na água. O que estava prestes a acontecer era muito maior do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. Então, do fundo daquela luz vermelha, uma figura surgiu, ambas as mãos abertas, como se estivesse emergindo de um pesadelo. Ao contrário da visão de seu pai, essa forma era completamente diferente. Clara sentiu um frio na espinha ao reconhecer o rosto. Era uma versão mais jovem de Margot, mas os traços dela estavam distorcidos, como se sua própria alma estivesse à beira da autodestruição. Vocês não podem ignorar o que está prestes a acontecer. A voz dela ecoou como um grito distante. O legado, o sangue, a traição. E então, num lampejo, Clara viu imagens de seu passado se desenrolar. Risos, lágrimas, promessas quebradas. Em instantes, cada lembrança se fundia. Mas o que mais a chocou foi a imagem de sua mãe, a mulher que sempre acreditou estar morta. Até agora. Clara não podia suportar. Mintam para mim. Por favor, diga-me que isso não é verdade. Os olhos de Margot estavam cheios de dor, mas uma revelação saiu de seus lábios. Você é o resultado de um pacto, e a única forma de quebrá-lo é fazer a escolha que ninguém está disposto a fazer. Nesse momento, a multidão se fragmentou em pânico. Cada olhar estava fixo na transformação que acontecia diante deles. Clara percebeu que, com a verdade, a cidade estava prestes a desmoronar. E ela, no centro disso tudo, se via cercada pela realidade horrenda de que sua vida, suas raízes, pertenciam a algo muito mais sombrio. Não sou quem você pensa que sou. A sombria figura de Margot gritou, enquanto a água explodia em uma onda de temperatura gélida. Clara estava prestes a descobrir um segredo tão profundo que mudaria tudo o que ela acreditava. E no meio de tudo isso, a mais devastadora das questões ecoava em sua mente. Qual seria o custo dessa verdade? O brilho do relicário se tornava intenso, iluminando a noite com um brilho quase sobrenatural. Clara sentiu o coração disparar. O medo se misturava à adrenalina. A multidão começou a sussurrar. O pânico crescente refletido em cada rosto. A figura de seu pai, agora, desmoronando diante dela, tornava-se uma sombra retorcida. As palavras de Margot ecoavam em sua mente, enquanto Clara sabia que a verdade que havia sido escondida por tanto tempo estava prestes a ser revelada. Clara, precisamos enfrentar isso juntos, disse José, avançando em direção a ela. Mas ele também parecia assustado. As imagens no lago mudavam rapidamente, recordações de um passado distante inundando suas mentes. Clara viu flashes de alegria e de dor. Memórias que não eram apenas suas, mas pertenciam a todos eles. Liberte-se! Quebre o ciclo! Gritou Margot, sua voz grave. A figura distorcida do pai de Clara estava agora cercada por sombras, sombras que representavam todas as mentiras e segredos. Clara sentiu um nó na garganta, lutando contra a confusão. A verdade parecia estar ao seu alcance, mas o preço a pagar era alto. Pai, é você! Clara gritou. Sua voz tremia. A dor a consumia logo em seguida. O que você fez? Por que você fez isso? Eu só queria te proteger. A figura respondeu com uma voz que agora soava distante, como um eco de dor e arrependimento. Mas o lago, ele guarda segredos que não deveriam ser revelados. E você? As palavras não terminaram, pois uma onda de luz envolveu tudo ao redor, arrastando Clara para dentro dele. O relicário explodiu em uma luz branca ofuscante. Clara sentiu como se estivesse sendo puxada, como se o próprio lago quisesse engoli-la. E em meio ao caos, decisões começaram a se formar. Deixe-me ver, gritou, em meio à tempestade de emoções que a dominava. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara viu os rostos familiares, agora mais próximos.
olhou para José, e sua expressão era uma mistura de esperança e tristeza. Você está pronta para isso? Ele perguntou, o olhar preso no relicário ainda fumegante. Eu tenho que descobrir a verdade. Não posso viver na escuridão, respondeu Clara com firmeza. E nesse momento sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Quando a luz do relicário começou a diminuir, ela viu uma imagem arremessada das profundezas, a foto de sua mãe, um sorriso delicado. As ondas do lago começaram a baixar e o silêncio tomou conta. Clara olhou ao redor. A multidão, agora serena, observava com expectativa. A alternância entre alívio e terror foi palpável. Margot, agora com semblante cansado, disse: quando o ciclo se quebra, uma nova história começa. O lago pode ser um túmulo para alguns, mas também traz à tona a vida que foi sufocada pela mentira. Eu não sei o que acontecerá amanhã, Clara disse, olhando para cada um, mas estou disposta a enfrentar essa verdade. E vocês? O silêncio se espalhou, e em seguida, um de cada vez, os aldeões começaram a acenar. Assim, a partir daquele momento, uma nova esperança se formou. Clara estendeu a mão, decidida a reescrever sua história. Tinha uma segunda chance, e não a desperdiçaria. E enquanto a lua refletia no lago agora calmo, uma nova era começava. Agora, antes de nos despedirmos, preciso que você faça algo muito importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Contamos com você!